Glória a Deus, preparados? Vamos lá? Vamos para a palavra? E a palavra de hoje é: leve-me no seu lugar. É estranho, né? Leve-me no seu lugar. Parece que é para algo bom, né? Quando é para algo bom, a gente, me leva também, eu também quero ir. Mas o caso aqui não é. Mas mesmo assim ele pede: leve-me no teu lugar. Gênesis 44, 33. Amém? Tudo certo? Gênesis 44, 33. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu Senhor, e o moço suba com seus irmãos. Fala conosco, Espírito Santo. Continue aqui, tomando o nosso coração, toma a frente desse culto. Fala conosco, não aquilo que a gente veio para ouvir, não aquilo que agrada, mas, Senhor, aquilo que transforma a nossa vida. Eis a nossa vida aí, Senhor, para ser transformada na manhã de hoje. Em nome de Jesus. Queridos, existem momentos descritos na Bíblia em que Deus nos permite contemplar transformações de vidas, de homens, de mulheres, não, de maneira tão profunda que quase custa a gente acreditar que se trata da mesma pessoa. Existem transformações que há pessoas que mudam de comportamento, né? Aquela que, de repente ela muda de comportamento. Outras mudam o hábito. Outras as vestes, as roupas, algumas mudam apenas as palavras, diziam muito palavrão e hoje já se contém um pouco mais, já não falo, mas há um tipo de transformação que alcança o coração. E é esse tipo que o Senhor vai trazer hoje. Um tipo de transformação que alcança o nosso coração. A atitude, o rumo da vida, tudo é transformado. Não é somente você olhar e falar: nossa, antigamente ela andava com uma roupa tão curta e hoje não, usa uma saiona comprida, arrastando ao chão, né? Vai de 6 a 80, como é, de 8 a 80, né? De 10 a 1000. E quando Deus realiza essa obra, não muda apenas a pessoa. O que a pessoa faz, muda quem a pessoa é. Essa é a transformação do Espírito Santo. É você se olhar no espelho e falar: mas eu penso diferente, eu estou agindo diferente, eu falo diferente, eu me visto diferente, minhas emoções hoje não são as mesmas. Exatamente isso que encontramos na história de Judá. Diga comigo, Judá. Nós vamos falar sobre esse homem hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre Judá. A transformação que houve na vida de Judá. O homem que um dia participou da venda do teu próprio irmão. Esse é o mesmo homem que anos depois oferece a própria vida para salvar e a libertar um outro irmão. Então é o mesmo homem, é o mesmo Judá que um dia fala assim: isso aí não vai me trazer lucro matando, vamos vendê-lo, porque vender me traz lucro. O mesmo Judá diz: me leve como servo, mas deixa meu irmão ir. O que aconteceu na vida de Judá? Aquele que dizia: vamos lucrar com a venda dele, e vendeu José, seu irmão. Agora ele diz: leve-me no teu lugar, deixa meu irmão livre. Salvando a vida de Benjamim, seu irmão mais novo. Essa não é uma história de remorso, queridos. É uma história sobre redenção, mudança de caráter de um homem. A visão completamente diferente. Como é que pode? Um dia ele vende um irmão, no outro dia ele se dá pelo outro irmão mais novo. É uma história sobre o coração que é moldado pela mão invisível de Deus até refletir o caráter do Senhor. Ainda que um homem imperfeito, sua história aponta para um amor sacrificial, em quem um dia seria plenamente revelado em Jesus. Mesmo que Jesus fez. Olharmos em Gênesis 44, veremos muito mais do que o encontro de José com seus irmãos. Quantos lembram da história? Todos sabem a história, lembram da história? Amém? Aqueles que não lembram, deixa eu refrescar a sua memória. José foi vendido pelos seus irmãos.
E vemos Deus trabalhando silenciosamente durante décadas para transformar homens de coração endurecidos, mergulhados na inveja, em instrumento da tua graça. Porque Deus não trabalha apenas na circunstância, Ele trabalha nas pessoas. Essa é a lógica. Essa é a lógica de você estar aqui. Essa é a lógica, Camila, da igreja. Essa é a lógica da igreja. Nós podemos encher toda essa igreja do melhor, do mais confortável, da melhor cadeira. Ele não morreu por cadeira, Ele não morreu por lugar, Ele morreu por você. Por você. O mais valioso aqui é você. Por mais cara que seja a cadeira, o local, o mais valioso aqui é você. Mas, pastora, a cadeira, mesmo sendo da igreja, pertence à igreja, não tem alma. Pessoas sim. O importante aqui são as pessoas, são as crianças, são os homens, as mulheres. Deus trabalha no corpo, na alma das pessoas. E por elas o Senhor se entregou a própria vida. Por quê? Diga, porque eu tenho valor. Diga isso, porque eu tenho valor. Porque eu tenho valor. Ele morreu por mim, por quê? Porque eu tenho um valor para Ele. Minha alma tem valor, a sua alma tem valor. Não ande como um qualquer. Ah, não, eu tenho valor. A minha alma tem valor. Há uma guerra no mundo hoje, no mundo espiritual. Por quê? Ah, porque eu sou bonita, porque eu sou branca, porque eu sou preta. Não, porque eu tenho uma alma. Eu tenho uma alma. Oh, Espírito Santo. Então, enquanto José aprendia a ser governador do Egito, esse irmão foi vendido. Passou por várias coisas. Chegou a ser governador. Então, quando José aprendia a ser governador, ele não foi preso pelos irmãos. Ah, os irmãos prenderam, venderam, e ele imediatamente foi ser governador. Não, tem um processo. Tem um processo. O Senhor faz a gente andar todo um vale até chegar no monte. Se você está no teu vale, vai caminhando. Vai caminhando, o monte está logo ali, não desista. Então, enquanto José aprendia, ainda estava ali, a ser governador do Egito, Deus também estava trabalhando no coração de Judá. Enquanto Jacó, quem era Jacó, pastora? O pai dos dois, o pai da turma, pai de todos. Chorava a perda de seu filho, porque eles mentiram ao pai Jacó. Eles venderam o irmão e chegaram para Jacó e falou, seu filho morreu. É claro que o pai acreditou. Ainda chorava a perda de um filho. Deus preparava o coração daquele que um dia seria o porta-voz da reconciliação. Judá, a mesma boca que mentia ao pai. Enquanto todos pensavam que a história havia terminado na cisterna, onde José foi jogado pelos irmãos, Deus ainda estava escrevendo os capítulos mais importantes. Mais importantes. E essa é uma grande verdade da Escritura. Deus nunca abandona a obra que começou. Toma essa palavra. Ah, Deus não terminou ainda, Ele não abandona no meio, não quer saber, pastora, o coração está duro. Olha, Deus não abandona a obra que começou. Deus não abandona a obra que começou. Nada que aconteceu em Gênesis foi acidental. Cada dor, cada esperança, cada lágrima, cada silêncio, tudo fazia parte da providência divina. Deus governa todas as coisas para cumprir propósitos. Mesmo quando os homens não conseguem perceber a tua mão agir, na maioria das vezes nós estamos dizendo, não estou vendo, não estou vendo, porque nós andamos pela vista. Você está entendendo? Então o Senhor está trabalhando. E nós estamos vendo aqui, a gente pode ler e pode estudar e falar, ai, tadinho de José. E o tempo todo a Bíblia se refere a José, também se refere na dor dele, mas se refere, e Deus era com José, mas não fala de Judá, a qual Deus está trabalhando ali no invisível, porque houve uma transformação no coração desse homem. Então José, o irmão que fora vendido, reconheceu os seus irmãos, então eles venderam o irmão José, mas chegou o dia do reencontro. Chegou o dia do reencontro. Gênesis 42, 7 e 8, vamos ler. José,
O irmão vendido, o que ficou na cisterna lá. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar o quê? Comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José sabia perfeitamente quem eram aqueles homens assim que ele viu. Esse é meu irmão. Eu conheço essa turma. Eles, porém, não faziam a menor ideia de quem estava diante deles. Eles não reconheceram José 20 anos depois. Aquele homem vestido como governador egípcio, falando por meio de intérpretes, usando as vestes de autoridade do maior império da época. Tinha como reconhecer? Quem eu joguei na cisterna era apenas um menino. Hoje é um homem vestido como imperador. Era justamente o irmão que eles haviam vendido cerca de 20 anos antes. Os irmãos olhavam para José e enxergavam apenas um oficial egípcio. José olhava para eles e enxergava toda a história que havia vivido junto daqueles meninos, junto daqueles irmãos. Cada rosto trazia uma lembrança. Olhava e falava: esse é meu irmão Simeão. E ele segurou as suas emoções ali. Ele segurou. Cada voz despertava uma memória. Cada irmão carregava consigo um capítulo de dor que José havia experimentado. Sim ou não? Lembrava, queridos? Lembrava, cada um que abria a boca para falar e ele ouvia a tua voz, não tem como. Talvez José ainda se lembrasse do dia em que foi enviado por Jacó para procurar seus irmãos em Dotã. Ele ainda se lembrava daquele dia, Camila. Talvez ainda ecoasse na tua memória as palavras frias que ouviu quando foi cercado pelos irmãos. Talvez José jamais tenha esquecido o momento que arrancaram a sua túnica, a túnica que o pai fez, demonstrando amor por ele. Eles arrancaram com força, com violência, para jogar dentro de uma cisterna vazia, para vendê-lo como escravo, e agora estavam todos eles na frente dele novamente. Antes de governar um império, José conheceu a prisão. Antes do palácio, querido, houve o poço. Antes da coroa, houve a humilhação. Antes do anel, houve a desonra. Talvez você esteja recebendo o anel, talvez você esteja na desonra. Mas o propósito de Deus ninguém muda. E aí estão os irmãos na frente dele novamente. Deus frequentemente, queridos, lhe prepara seus servos para o vale antes de colocar no monte. Mas agora os papéis haviam se invertido completamente. Agora não é mais os irmãos que estão ali. Agora os irmãos estão ali para pedir comida e não para mandar mais ninguém. Eles estão ali para alimentar a tua fome de todo o povo. Os irmãos que um dia tiveram poder sobre José, agora estavam completamente dependentes da decisão daquele governador. Por isso é bom a gente prestar atenção naquilo que a gente planta. Porque um dia a colheita chega para todos nós. Preste atenção naquilo que você fala. Preste atenção naquilo que você planta. Meu marido dizia, na época de polícia, um tapa dado, quem bateu esquece. Quem apanha nunca mais esquece seu rosto. E é verdade. Eles imaginavam estar diante de um homem poderoso, mas na realidade estava diante da tua própria vítima de pecado. Eu estou diante da minha vítima, da qual eu pequei contra a vida dele. Entretanto, José não buscava vingança. Diz comigo, não buscava vingança. Não, ele não buscava vingança. Pastora, por que a senhora diz isso? Se fosse o seu objetivo, ali no primeiro encontro já teria terminado tudo. A autoridade ali era José. José poderia ter mandado condenar sem julgamento. Condenava sem julgamento, não precisava, aqui quem manda sou eu. Então eu mando prender, eu julgo, eu ponho lá. Isso lembra alguém, né? Não?
poderia trazê-lo, experimentar a mesma dor que ele havia suportado. Vocês vão passar pela mesma dor que eu passei. Não, não, nada disso. José não fez nada disso. Mas isso revela algo muito maior, extraordinário, queridos. Pastor, o que pode ser maior? José não estava interessado em puni-los. Ele queria descobrir se o coração daqueles homens havia mudado. Aí ele começa a fazer teste com os irmãos. Começa a fazer teste com os irmãos. Pega o mais velho, prende, fala, pode ir embora. Mas esse aqui vai ficar comigo. Até que vocês tragam o mais novo. E o detalhe, aí a gente precisa entrar no cenário dos testes. Porque você fala, por quê? É só para judiar? Não, é um teste para o meu e para o teu coração. Porque há também um teste espiritual. Que o Senhor sempre nos faz. Você pecou aqui, você errou aqui. A vida passa, você caminha, os filhos vêm, nasce, cresce. De repente o Senhor te coloca de frente à mesma situação. Por que isso, Senhor? É para me fazer passar vergonha? Não, é para você mostrar agora que a graça está sobre a tua vida e o seu comportamento será outro. Há um teste espiritual. Muitas vezes nós imaginamos que José criou todo aquele teste apenas para aumentar o sofrimento do irmão. O texto não aponta para isso. José precisa saber se aqueles homens, os meus irmãos, continuam sendo mesmos. Anos antes estavam sentados a comer pão. Olha o que a Bíblia fala. Enquanto José estava na cisterna gritando, o que eles estavam fazendo, pastora? Gênesis 37, 25. Olha o que Moisés é que resiste a esse momento. Ele diz o seguinte, depois, assentaram-se a comer pão. Olha isso. Entra comigo na história. Eles estão sentados comendo pão, enquanto o irmão está na cisterna gritando. E levantaram os olhos, e olharam, e viu uma companhia de ismaelita vindo de Gileade. E seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá olhou e falou assim, matar por quê? Se a gente pode ter lucro com ele. Vamos vender. Enquanto a gente está comendo pão aqui. Vamos vender nosso irmão. Matar por quê? Que frase mais dolorosa da história. Enquanto José clamava por misericórdia, enquanto ele gritava, seus irmãos conseguiram sentar e comer pão. Sentar e comer pão, tranquilamente, queridos. Tranquilamente. O que você gosta? É com patê que você gosta, Camila? O irmão está gritando. Irmãos, tem misericórdia de mim, me tira daqui. É com o que você gosta do pão? Tranquilamente. Aí de repente vê lá, olha, estou vendo, está vindo lá, uma caravana. Matar por quê se a gente pode ter lucro sobre ele? Gênesis 42, 21. Anos mais tarde, eles também reconheceram isso. Olha o que eles falam, na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, porque vimos a angústia da sua alma. Então não é uma angústia daqui. Como é que é a angústia da alma? Você já passou por isso? É aquilo que vem, querido. É o grito da alma, é o desespero da alma. Não é aquele que você fala, toma uma aguinha com açúcar que passa. Não existe. É a angústia da alma, e eles reconhecem isso. A angústia da sua alma, enquanto nos rogava. E não atendemos. Não paramos para ouvir. Eles ouviram os gritos. Eles viram o seu sofrimento. Eles ignoraram tudo aquilo. Agora José precisava responder apenas uma pergunta. Ele queria essa resposta. O coração dos meus irmãos ainda é o mesmo? O seu coração é o mesmo? Há quanto tempo você conhece Jesus para ter esse mesmo coração? José queria essa resposta. E essa essa pergunta começou a ecoar dentro de mim. O meu coração é o mesmo? Depois de tanto tempo, o meu coração é o mesmo? Ainda brilha os meus olhos quando eu sei que é domingo? Eu falo, domingo de novo. Depois de vários encontros, cuidadosamente planejado,
José prepara o último teste. Qual foi o último teste, pastor? Ele manda esconder uma taça de prata dentro do saco de Benjamim. Quem era Benjamim? O irmão mais novo. Logo depois, envia seu servo para acusar os irmãos de roubo. Então, o próprio José pegou a taça, mandou pegar a taça de prata dele, pessoal, coloca lá no saco do irmão mais novo. Depois ele dá ordem aos soldados, vai lá e prenda ele por roubo. Mas, na verdade, se trata de um teste espiritual. Por que justamente Benjamim? Pergunta para mim, por que Benjamim, pastor? Por que Benjamim? Benjamim ocupava exatamente o lugar de José, onde José havia ocupado antes de ser vendido pelos irmãos. Exatamente. Ele era o filho mais amado de Jacó, e os irmãos prenderam José por inveja, porque o pai era chegadinho a ele, agora era Benjamim. Então, ele estava ocupando o mesmo lugar que Jacó um dia estava. Era o filho de Raquel, era o último filho de Raquel, era o irmão mais novo, era o mais protegido, o mais precioso aos olhos do pai. Se os irmãos ainda fossem movidos pela inveja, bastaria abandonar Benjamim. Eis aí a sua grande chance. É só abandonar Benjamim de novo. Deixa Benjamim aí. E eles não iam nem mentir para o pai, Samuel. Eles não precisavam mais matar, colocar sangue de animal e falar, aqui, papai, esse aqui é meu irmão que eu matei. Não precisava. José estava dando oportunidade a eles. Faça a mesma coisa agora. Qual vai ser o seu comportamento agora? Eu estou te dando a mesma oportunidade para fazer a mesma coisa. Eles poderiam voltar para casa livres, poderiam se livrar novamente do filho preferido do pai, poderia repetir a mesma história de 20 anos antes. Tudo estava preparado para que o passado se repetisse. Mas Deus muitas das vezes permite isso, queridos. Você fala, pai, eu estou vivendo isso de novo, mas o seu comportamento não é o mesmo. Não pode ser o mesmo. Depois de tanto tempo, a sua escolha não pode ser a mesma. Não pode ser. Porque senão você vai ter que dar a volta e passar pela mesma prova de novo. Você está passando pela mesma coisa de novo. Será que não está na hora de mudar? 8:28 que diz, e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então há um propósito. Observe que Paulo não diz todas as coisas são boas. Ele diz que tudo vai para o propósito de Deus. A escravidão foi boa? Não, não foi boa. A prisão foi justa? Não, não foi justa. Mas Deus é tão soberano, querida igreja. Deus é tão soberano que Ele pega o pecado do homem, a imundície do homem, e transforma aquilo tudo para dentro do propósito dele, sem Ele mesmo ser o pecador daquilo. Ele pega toda aquela nossa escolha errada, a nossa fala errada, a nossa decisão errada, e joga tudo para dentro do propósito dele, soberania de Deus. É Ele que faz isso. Ele pega aquele coração duro, toca naquele coração duro, transforma, molda e vai e vira. Mas eu não estou vendo esse homem, essa menina. Isso não muda, isso não transforma. Isso aí não tem jeito. E Deus está ali trabalhando. E na hora da decisão, é completamente diferente. Os irmãos agiram por inveja. Botifar? Quantos conhecem Botifar? Botifar foi um daqueles, como é que eu vou falar? Era o quê? Um dos senhores de José, que comprou José. A mulher de Botifar botou o olho no menino e falou, eu quero esse menino. Botifar agiu por orgulho, a esposa de Botifar por maldade. Ele fugiu dela, ela tentou segurar ele, ele fugiu dela. O copeiro esqueceu de José. José preso, apareceu o padeiro e o copeiro, nós sonhamos. E ele falou, você vai ser solto
você vai voltar para a presença do rei. O que voltou para a presença do rei, ele falou, não esquece de mim não, fala dele, fala de mim quando chegar lá. Ele esqueceu de José. O que parecia uma sequência de tragédia era, na verdade, uma estrada sendo construída pela providência de Deus, queridos. Para de reclamar. Em nome de Jesus. A minha vida, eu lembro muito isso, eu tenho muita coisa a reclamar também. Mas a minha, a tua vida, nós colocamos na mão do Senhor. Eu não sei aonde vai levar esse caminho. Olha, Senhor, eu não estou entendendo, o Senhor bem sabe disso. Mas quantas das vezes eu chego aqui e falo, toma aí o meu coração, para que eu não venha pecar contra ti, para que eu não venha falar. E às vezes eu estou tão triste, tão desanimada, que eu preciso entregar meu coração, Camila, porque se eu abrir a minha boca, toma aí meu coração, transforma, muda. Porque na hora da decisão, a hora que o Senhor chamar, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico, eu não sei se eu tenho, eu não sei se eu não tenho. Sim, eu sou de Cristo. Sim, eu sou de Cristo. Mas eu não estou vendo, não importa, o meu coração está na mão dele. Sim, vai ser aquilo que ele disser a meu respeito. Vai ser aquilo que ele disser a respeito da minha casa, mesmo que eu não esteja vendo. E mais tarde, o próprio José disse a seus irmãos, Gênesis 50, 20, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Eu sabia, tem que botar meus irmãozinhos. Não, você tentou contra a minha vida, eu conheço vocês. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. E essa verdade estava sendo construída muito antes de José falar. A gente começa a história vendo o José sendo jogado na cisterna e fala, onde que vai dar isso? Esse mesmo que foi jogado na cisterna estava matando a fome de muita gente anos depois. O mesmo que colocou ele, jogou ele lá e falou, vamos vender, porque vender traz lucro. Matar não traz lucro, vamos vender. É o mesmo que depois fala assim, vende meu irmão, não. Leva a mim como escravo. Ué, mas não foi nem achado. A taça foi achado nas coisas do irmão mais novo. Assim como José também era. Leva a mim. Leva meu irmão, não. A igreja hoje precisa dessa transformação de visão de coração. De visão de coração. Não tem vida aqui que importe menos. Não tem irmão aqui que importe menos. Não importa se ele não veio, se ele não está. Não existe. A tua casa é importante, a tua vida é importante, porque existe aí, tem aí uma alma. Tem aí uma alma. E se algum dia vendemos algum irmão, em nome de Jesus, com palavra, com gesto, em nome de Jesus, recolhemos tudo isso e levamos à cruz agora. Em nome de Jesus. Deus não queria apenas restaurar um homem, querido. Queria restaurar uma família. Não é um homem apenas. Ele restaurou José, mas também restaurou Judá. O peso da ausência. Durante todos aqueles anos, a casa de Jacó nunca mais foi a mesma. Imagina isso. Cadê seu irmão José, o mais amado? Ah, papai, um animal, essa túnica não é de José? Eles chegaram com essa desculpa, cheia de sangue, um animal matou ele. A casa nunca mais é a mesma. José desaparecera, seu pai envelheceu sob o peso da dor de uma cicatriz. A túnica manchada de sangue permaneceu como uma mentira silenciosa dentro daquela casa. Uma mentira. Eu lembro de um testemunho que a gente ouviu, que chegaram para o pastor e falaram para ele o seguinte, pastor, minha mãe todo dia espera pelo meu irmão, mas eu matei o meu irmão, está enterrado no terreno dela. Todo dia eu chego na casa e vejo minha mãe sentada, esperando que um dia ele vai voltar. Mas a verdade é que eu matei meu irmão e ele está enterrado, bem no terreno dela. Essa mentira fica.
essa culpa fica. Pode nunca mais falar. Eu não vou contar, eu vou deixar a minha mãe morrer assim. Eu toco a minha vida. Os irmãos se casam, constituem família, tiveram filho. Mas há algo que nunca desaparece, queridos. A culpa. A culpa vai estar sempre ali. E o único que pode pegar a raiz dessa culpa, a culpa do pecado que eu e você cometemos. O Senhor pega a culpa, a raiz, com tudo, levanta e quebra o coração. O nosso coração duro. Ele usa daquilo ali e fala assim, fala a verdade. Agora eu vou falar de mim. Dei testemunho do outro, agora eu vou dar testemunho de mim. Houve uma época na minha vida, e do pastor, aconteceu algo que eu não queria dizer a ele. O Espírito Santo não me deixou dormir, você vai contar. Não precisa, você vai contar, você vai contar. Quantos já passaram por isso? Alguém já passou por isso aqui? 1, 2, você vai dizer a verdade. E não era o homem te condenando. Era o Espírito Santo pegando aquela culpa para que nunca mais venha a ser usada contra você. Parece que falar a verdade, Manuel, é a pior coisa da tua vida. Mas, na verdade, é o Espírito Santo falando assim, Satanás não vai mais ter poder sobre a tua vida. Ele nunca mais vai poder pegar essa pedra e jogar sobre você. Seja curada, fala a verdade. Livra-se dessa culpa. E aqui essa casa era cheia de culpa. Há pecados que passam despercebidos aos olhos, mas jamais desaparece da consciência, queridos. Olha o que Salomão fala sobre isso, Provérbios 20, 27. O espírito do homem, é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Esse é o espírito do homem, a lâmpada do Senhor. Livre-se da culpa. Eles conseguiram enganar o pai Jacó, mas não conseguiram enganar a própria consciência. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Mas não conseguiram enganar a própria consciência. Anos depois, quando tudo começou a acontecer no Egito, a primeira reação deles foi revelar aquilo que havia guardado por tanto tempo. Gênesis 42, 21. Na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, porque vimos a angústia da tua alma quando nos rogava e não os atendemos. Anos se passaram, mas eles ainda ouviam o grito de José. Isso nos ensina uma verdade importante. O tempo por si só não cura pecado. Pastora, já passou, deixa isso para lá. O tempo não cura pecado. Pode esconder a cicatriz, mas somente Deus pode tratar a raiz. Posso não contar para ninguém, mas somente Deus vai poder tratar a raiz. A culpa sozinha nunca transforma uma pessoa. Olha o que aconteceu com Judas. Vamos correr um pouquinho. Mateus 27, 3. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe um quê? Trouxe um? Não, quero que vocês falem, pelo amor de Deus, não dorme não. Trouxe um remorso, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e dos anciões. A palavra usada aqui é remorso. Remorso, não arrependimento que conduz à vida. O arrependimento conduz à vida, o remorso não. O remorso levou Judas ao desespero, ao enforcamento. Mas a graça levou Pedro ao arrependimento. Reconhecendo, olhando, mudando, transformando o arrependimento. Existe uma enorme diferença. O remorso me faz olhar somente para o pecado. O arrependimento me faz olhar para Deus. O remorso, eu fico focada aqui no pecado. Eu tenho que esconder de todo mundo. Agora, o arrependimento me faz olhar para Deus. A culpa isolada apenas pesa na consciência de alguém, queridos. Não muda nada. Ah, mas eu estou cheia de culpa, pastor. É por isso que eu não conto, é por isso que eu não falo, é por isso que... É Deus que usa esse peso para quebrar o coração.
Foi exatamente isso que aconteceu com Judá. Judá viu a dor do pai. Isso transformou o coração do filho. Todos os dias, durante todos aqueles anos, Judá viu seu pai sofrer todos os dias, todas as semanas, todos os anos. A dor de Jacó tornou-se uma companhia constante naquela casa. Quando os irmãos retornaram do Egito pela primeira vez, olha o que esse pai declara. Gênesis 42, 36. José, meu filho, já não existe mais. Ele estava debaixo da mentira ainda. Quando os irmãos vão para lá e começam os testes, José segura o mais velho e fala, volta para o seu pai e vai buscar o mais novo. E quando eles chegam com a novidade, o pai responde dessa maneira, José já não existe. Simeão não existe, olha, ficou preso. E agora querem levar também Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim. E depois ele ainda acrescenta, Gênesis 42, 38. Ele disse, não descerá meu filho convosco. Portanto, o seu irmão é morto. E só ele ficou. E se lhe suceder algum desastre no caminho, por onde fostes, farei descer meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Queridos, não leva meu filho, não. Eu vou morrer de tristeza. Era o coração desse pai. Jacó não falava como um homem cheio de esperança. Eu já perdi um, morreu, o outro está preso. Não levo o meu mais novo. Falava como um pai quebrado. Ele perdera José, Simeão estava preso e Benjamim era tudo que restava da esposa tão amada Raquel. Judá ouviu tudo aquilo e dessa vez ele não endureceu o coração. Anos antes, ele era capaz de ignorar o grito do irmão. Agora não conseguia mais ignorar a lágrima de um pai. O que o Senhor precisa trabalhar no teu coração? Abre o teu coração hoje. Senhor, eu não quero mais ter as mesmas atitudes, as mesmas falas, o mesmo julgamento. Escondendo as minhas culpas. Em nome de Jesus. O amor, querido, ele muda o centro da vida. Existe uma diferença enorme entre o Judá de Gênesis 37 e o Judá de Gênesis 44. No primeiro capítulo, tudo gira ao redor dele. Seu lucro, sua conveniência, sua solução, sua vontade. Por isso ele diz, que proveito teremos de matar o meu irmão. Gênesis 37, 26 diz, Judá sugeriu aos irmãos, o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e ocultarmos a prova? Vamos vendê-lo para os ismaelitas, em vez de matá-lo. Afinal de contas, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue, e os outros concordaram com ele. A pergunta não era o que é certo, o que é errado, mas sim, o que nós vamos ganhar com isso? Se matar, o que eu ganho? E se eu vender, o que eu ganho? Esse é um coração dominado pelo egoísmo, pela ganância, pela inveja. Mas agora tudo mudou. Em Gênesis 44, Judá já não fala mais sobre si mesmo. Aí que entra a posição do amor. Seu discurso gira em torno de outras pessoas. Mas, Senhor, libera meu irmão por causa do meu pai. Por causa do meu pai. Fala de Benjamim, fala da dor, fala da promessa que fez, fala da vida do outro. Ele praticamente desaparece da narrativa. É exatamente isso que o amor verdadeiro faz. E eu quero terminar essa manhã. Quem é o centro? É o seu eu? Quem é o centro do teu amor? Eu quero terminar essa palavra com 1 Coríntios 13. Se eu der tudo que tenho aos pobres, e ainda for para a fogueira como mártir, mas se não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim não importa o que eu diga, ou no que eu creia, ou no que eu faça, sem amor estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que o outro não tem. Aleluia. Aleluia. Fique de pé, querido. Te dei bastante semente para você orar.
trazer para a tua vida e começar a orar. A começar por você mesmo, pelo teu coração, pelas tuas escolhas. Comece por si mesmo. Entre na tua casa, vá na vida de cada um em oração. Regue em oração. Aleluia. Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez.